Faça com que este vídeo, com que este evangelho chegue para mais corações, mais famílias. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, tudo isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje, deste sábado, dia 27 de junho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrava em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando e dizendo: Senhor, meu criado está de cama, em casa com paralisia, e sofre terrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres sob o meu teto. Basta, porém, que digas uma palavra e meu criado ficará curado. Porque eu também tenho superiores e tenho soldados sob o meu comando. Quando digo a um vá, ele vai. Quando digo a outro venha, ele vem. E quando digo ao meu criado faça isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes garanto, em Israel não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Mas eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão expulsos para a escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e lhe aconteça como você acreditou. E nessa mesma hora o criado ficou curado. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu a sogra dele de cama com febre. Jesus pegou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao entardecer, levaram a Jesus muitos endemoninhados, e ele com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Isaías. Ele assumiu nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste santo evangelho de hoje, deste sábado, dia 27 de junho, vemos um centurião do exército romano. E quem é este centurião? Um centurião era quem comandava 100 soldados e não pertencia ao povo de Israel. E esse centurião, ao se encontrar com Jesus, ele se aproximou ali de Jesus, suplicando e dizendo, pedindo pelo seu criado. Ele disse: Senhor, meu criado está de cama, em casa com paralisia e sofre terrivelmente. Olha aqui nós vemos duas coisas, né? Primeiramente, a humildade deste centurião que foi até Jesus. Ele, sendo essa pessoa que comanda 100 soldados, né, com toda a força, devia ser aquele homem, poderia ser até aquele homem com o nariz empinado, dono de si, autossuficiente. Não, ele se dobrou, foi até Jesus. E o importante aqui é a gente entender também que ele não pediu para ele mesmo, ele pediu para o seu criado que estava de cama e com paralisia. Isso mostra a nossa intercessão, o poder da nossa intercessão. Pedir por alguém, ir a Jesus e pedir por algum familiar, algum amigo, conhecido, desconhecido. E Deus elogia esta atitude do centurião. É importantíssima a nossa intercessão. Não rezar somente por nós mesmos, pelos nossos egoísmos, lembrarmos de olhar somente para o nosso coração, para a nossa vida. Claro, é importante rezarmos por nós, mas é importantíssimo também rezar pelos outros. Rezar uns pelos outros é o que nos fortalece, é o que faz a comunhão dos santos. E Jesus fala a este centurião: então eu vou até lá e vou curá-lo, né? Eu o curarei. E o centurião falou: Senhor, eu não sou digno de que entres sob o meu teto. Isso
É uma oração belíssima também. Nós rezamos na Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Após o Cordeiro de Deus, quando o sacerdote ergue a Eucaristia, nós rezamos esta belíssima oração de humildade, reconhecendo que não somos dignos. Recebemos Jesus não pela nossa dignidade, pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Jesus vem ao nosso encontro, vem para nos salvar, para nos alimentar diariamente. E esta oração também do centurião mostrou uma grande fé, que Jesus não precisaria ir até a casa dele para o curar, com um toque, estando perto. Para Jesus não existem distâncias. E esse centurião acreditou, tinha fé, acreditava nisso. É importante aqui nesse evangelho que nós temos duas curas, uma à distância e uma da sogra de Pedro, onde Jesus toca na sogra de Pedro, que estava ali de cama com febre. Jesus pegou na mão dela e a febre a deixou, mostrando que não existem distâncias para a cura de Jesus, para que Jesus nos toque, nos anime, nos fortaleça, nos ressuscite diariamente. E o centurião deu aqui até o exemplo, porque eu também tenho superiores e tenho soldados sob o meu comando, e quando eu digo a um vai, ele vai, quando eu digo a outro venha, ele vem, e quando eu digo ao meu criado faça isso, ele o faz, nos mostrando aqui essa enorme fé do centurião, acreditando que se Jesus falasse, rezasse, mesmo à distância, ele acreditava, ele tinha fé que podia curar o seu criado. E ouvindo isso, Jesus ficou admirado, diz aqui o Evangelho, e disse aos que o estavam seguindo, aos seus discípulos, disse: olha, eu lhes garanto, em Israel não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Ficou admirado com o tamanho da fé daquele centurião. E Jesus ainda completa, né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão expulsos para a escuridão, e aí haverá choro e ranger de dentes. Aí um grande alerta para cada um de nós. Não basta estarmos próximos de Jesus, ouvir a sua palavra, se não a vivermos, se não a acolhermos, se não vivermos a nossa fé. Senhor, nos auxilie em nossa falta de fé, quando fraquejamos, quando perdemos esta força da nossa fé, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, fortalecer a nossa fé, porque acreditamos e queremos estar contigo em todos os momentos. E Jesus disse ao centurião depois: vai e lhe aconteça como você acreditou, como a sua fé acredita e acreditou, aconteça dessa maneira. E o que foi que aconteceu? Realmente, na mesma hora, o criado ficou curado. E depois mostra uma outra cura aqui, como eu já disse, né? Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu ali a sogra dele de cama, com febre, e Jesus pegou a mão dela e a febre a deixou. O toque de Jesus, que curou a sogra de Pedro e pode nos curar. Jesus nos toca na sua palavra, nos toca quando rezamos, nos toca na Eucaristia, toca o nosso coração, o nosso interior e permanece unido a nós. E esse toque, ele nos cura não só fisicamente, mas espiritualmente, renova a nossa fé, nos alimenta e faz com que a gente vá crescendo na fé, degrau por degrau. Jesus nos auxiliando, nos pegando pela mão, às vezes, se preciso, no colo quando caímos, mas está sempre conosco, nos tocando e nos curando. E olha a importância de reconhecer este toque de Jesus, este toque que nos cura. A sogra de Pedro, depois que a febre a deixou ali, assim que Jesus pegou na mão dela,
a sogra de Pedro se levantou e começou a servi-lo. Quantas pessoas são tocadas, são curadas, recebem até milagres, bênçãos, graças, reconhece esse milagre no primeiro dia, agradece, cumpre até promessas que havia feito, mas parece que com o passar do tempo vai se esquecendo do que aconteceu, deste toque de Jesus, e vai virando as costas para o Mestre, vai se tornando autossuficiente, independente. Não, que possamos nos levantar e servir Jesus em todos os momentos, ou seja, que não se faça a nossa vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus sobre a nossa vida. A sogra de Pedro se levantou e começou a servi-lo. Que possamos também sempre nos levantarmos e seguir Jesus e servi-lo também da melhor maneira, se deixando totalmente disponível em suas mãos. E também fala aqui no final do Evangelho que ao entardecer levaram a Jesus muitos endemoninhados e ele com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Quando somos fracos, é que somos fortes, diz São Paulo. É na nossa fraqueza que nós permitimos que Jesus haja da melhor maneira, porque enquanto ainda nos sentirmos fortes, parece que nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, não é isso? Então que a gente possa reconhecer diariamente a nossa fraqueza. Senhor, somos pequenos, reconhecer a nossa pequenez, que sem Jesus nada podemos fazer, e desta maneira Jesus consegue agir melhor através de nós, agir na nossa fraqueza, carregar as nossas doenças, tantos problemas, cruzes, dificuldades, doenças físicas, espirituais. Sim, que Jesus possa nos curar, carregar essas nossas doenças e nos encher, nos preencher da graça do céu. Obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso permite que o YouTube sugira este vídeo para novas pessoas e esta mensagem alcance muitos corações. Obrigado e aproveite também e se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé.